Tramitam no Senado 2 projetos de lei para regulamentar a profissão de psicopedagogia. Nessa entrevista, você vai entender o que fazem esses profissionais e o posicionamento da categoria sobre o tema. Psicopedagogia é assunto de cidadania e é sobre isso que eu converso agora com Luciana Barros. Ela é conselheira vitalícia da Associação Brasileira de Psicopedagogia. Luciana Barros, obrigado por aceitar o nosso convite. Bem-vinda de forma remota ao programa Cidadania. Obrigada, Marcelo Campos. Boa tarde. É uma satisfação participar com vocês e poder levar à população o esclarecimento sobre a atividade de psicopedagogia. Então vamos começar esclarecendo para as pessoas o que fazem esses profissionais. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a profissão, a atuação, o papel da psicopedagogia dentro da sociedade, especialmente no campo da educação. Sim. Marcelo, a psicopedagogia, ela já existe aqui no Brasil há 40 anos. Ela entrou em 1980 e ela vem a partir de um modelo europeu. Ela começa inicialmente ali na Europa, Itália, Espanha, na própria França também. Na década de 30, 40, são os primeiros estudos que nós temos acerca da psicopedagogia. E ela começa nessa discussão de médicos, psicólogos, educadores que lidam com crianças que encontram dificuldades escolares. Né? E esses profissionais começam a se reunir para definirem, para estabelecerem as causas desses problemas de aprendizagem e daí funda-se a psicopedagogia, que nasce ali numa confluência entre as áreas da pedagogia e da psicologia, mas sem sequer ocupar o espaço ou de uma ou de outra. Tanto a pedagogia continua tendo sua função, quanto a psicologia da mesma forma, porque a psicopedagogia ela vem trabalhar com os processos de aprendizagem. E os processos de aprendizagem eles vão acontecer num espaço intersubjetivo, tanto denominando a objetividade, que é a sistematização deste conhecimento, quanto a subjetividade, que é levando em consideração a história de vida do próprio sujeito. Né? Então, o profissional psicopedagogo, ele trabalha com os processos de aprendizagem. E trabalhando com os processos de aprendizagem, ele vai também se debruçar sobre os problemas que advêm destes processos de aprendizagem. Então, por isso, nós, inicialmente, ali em 1980, eram atendidos quase que exclusivamente as crianças, que eram onde estavam identificados esses problemas, e então essas crianças eram colocadas ali em atendimento. Hoje, já 40 anos depois, esse atendimento se estendeu aos adolescentes, aos adultos, e hoje nós já temos estudos e pesquisas dos trabalhos de psicopedagogia também na velhice, né? Então, à medida em que vão se formando profissionais, vão se fazendo pesquisas na área, essa ampliação se dá e hoje a abrangência do serviço do psicopedagogo já se dá em qualquer faixa etária, né? Então, o foco principal da psicopedagogia é na aprendizagem, é melhorar a aprendizagem, desobstruir, às vezes, ali algum obstáculo que a pessoa tem para aprender, alguma dificuldade. Essas dificuldades são do indivíduo ou são dificuldades causadas pelo contexto da aprendizagem na escola ou, como você colocou, já numa idade um pouco mais avançada, nas universidades? Como é que vocês lidam com essa questão? Essa abrangência e essa forma de atendimento, ela vai ter ela é multifatorial. Então, são fatores adversos. Nós não podemos responsabilizar o próprio indivíduo pelas causas das suas problemáticas na aprendizagem. Por quê? Porque sempre precisa ser avaliado o contexto em que esse indivíduo está inserido, né? Então, é muito importante fazer essa profilaxia do ambiente, seja um ambiente familiar, seja um ambiente escolar e a própria sociedade como um todo. Quais são os estímulos ou a falta de estímulos, às vezes o excesso de estímulo, que muitas vezes vão ocasionando obstáculos à aprendizagem, né?
E às vezes, sim, em algumas circunstâncias nós vamos encontrar fatores orgânicos impedindo e limitando esses processos de aprendizagem. É assim, tá? Mas sempre há que se investigar os ambientes onde esse sujeito está inserido. E hoje, como é que se dá a formação desses profissionais? Esse é um dos pontos dos projetos de lei, permitir que a profissão seja exercida por pessoas com graduação específica na área de psicopedagogia. Como é que está esse panorama de formação dos profissionais hoje no Brasil? A gente tem faculdades de psicopedagogia, os profissionais eles estão vindo de outros cursos, aí a gente tem no próprio nome, né, da atividade profissional, psicopedagogia, a gente encontra ali um pedaço da psicologia, né, da palavra, e um pouco da pedagogia. E pelo que você trouxe aqui, realmente é uma atividade profissional que une essas duas áreas de alguma forma e outras também. Como é que é essa formação hoje? A formação, a graduação específica existe? Como é que como é que você avalia o nível dos cursos de psicopedagogia e as especializações? Como é que elas têm ajudado a formar esses profissionais? A formação em psicopedagogia, Marcelo, inicialmente ela entra em nível de graduação, tá? Então, lá em 1980, o primeiro curso brasileiro que nós tivemos, ele se deu em nível de pós-graduação em especialização, tá? Hoje, essa modalidade ainda perdura e prevalece, tá? A maioria dos profissionais, nós temos uma estimativa disso, a Associação Brasileira de Psicopedagogia já fez esse levantamento, 90% dos profissionais hoje com essa formação estão em nível de pós-graduação. Ali na virada do século, tá? A partir do ano 2000, começam a surgir cursos de graduação no Brasil. Tá? Então, o próprio mundo do trabalho vai fazendo essa transformação, tá? Na área de conhecimento. Hoje nós já temos cursos de graduação, inclusive numa universidade pública, que é a Universidade Federal da Paraíba. Tá? Lá existe a graduação em psicopedagogia, já com as suas próprias diretrizes em andamento e turmas funcionando. É um curso que já completou 15 anos, tá? de graduação. Que é um curso de referência que a BPP acompanha e participa dele ali de alguma forma, se aproximando, né, do colegiado, do departamento e, enfim, dos psicopedagogos que vão se formando ali. Mas ainda continua, e o projeto de regulamentação tem como propósito, inclusive, essa normatização da formação dos psicopedagogos, que também, na medida em que a área de conhecimento vai se expandindo e vai alargando, nós também sofremos uma deterioração destes cursos. Então, a regulamentação visa, inclusive, essa regulação dos cursos. Né? Hoje nós temos inúmeros cursos que funcionam de forma precária e que não preparam o profissional para o mundo do trabalho. Então, há, sim, uma necessidade de olhar para esses cursos de formação. E nós entendemos que a graduação, ela precisa caminhar junto com a pós-graduação, até que os cursos de pós-graduação vão se transformando gradualmente em cursos de graduação, como aconteceu com outras áreas do conhecimento, a própria fonoaudiologia, a própria arquitetura, a odontologia, que adviram, né, de cursos de especialização e depois se transformaram em graduação. Nós vislumbramos algo similar para a formação em psicopedagogia. Inicialmente, mantém-se a pós-graduação em nível de especialização e a graduação, e a partir da regulamentação da atividade, as pós-graduações vão se transformando em graduações. A ideia de ter a psicopedagogia como uma especialização dentro de um curso maior, por exemplo, como o curso da psicologia, isso também foi conversado em uma audiência pública realizada pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado, né, como uma possibilidade. E isso me trouxe duas perguntas. Primeiro, assim, seria
uma vantagem para a formação profissional ter essa graduação como uma especialização? Quer dizer, a pessoa entra, por exemplo, num curso de psicologia e aí, chegando da metade para o final do curso, ela decide, não, eu vou me especializar aqui na psicopedagogia. Aí eu tenho duas questões, né? Do ponto de vista da formação profissional, como vocês encaram essa possibilidade? E em termos de categoria profissional, isso poderia dar mais força enquanto categoria, inclusive para pleitear os espaços, pleitear regulamentações e normas legais relativas à profissão? Essa especialidade, assim como a psicologia normatizou, nós não vemos ela como benéfica, tá? Por quê? Porque é uma especialidade, é um título que se dá, né? As pessoas fazem uma prova depois de graduadas para obtenção desse título. Entretanto, ele fica restrito aos psicólogos. Como o psicopedagogo, Marcelo, é um profissional que está atuando na área da educação, nós não podemos cercear os limites de atuação somente na psicologia. Nós temos como objeto de estudo os processos de aprendizagem. Os processos de aprendizagem não podem ser vistos apenas por um profissional. Então, só o psicólogo seria uma limitação da área de conhecimento. O projeto de lei, ele prevê o psicólogo, o pedagogo, os licenciados e os fonoaudiólogos. Por quê? Porque o objeto de conhecimento, o objeto de estudo, que é a aprendizagem, ele é amplo. Não dá para retê-lo em apenas uma área de conhecimento. Então, o que a psicologia fez, sendo uma profissão já regulamentada, é criar um título de especialidade. Nesse sentido, não é uma objeção da Associação Brasileira de Psicopedagogia. Entretanto, ele não é suficiente para atender a demanda da educação, porque nós não podemos deixar que os profissionais que vão discutir educação não sejam educadores. A área precisa ser ampla para que todos possam discutir a educação e não apenas um segmento profissional. Então, nesse sentido, a especialidade que a psicologia criou não é o suficiente, tá? E ela acaba cerceando essa área de atuação do psicopedagogo, que é mais amplo, o objeto de estudo é mais amplo, é um processo de aprendizagem, né? Isso ficou bem claro, fica bem claro, a sua explicação é muito didática em relação a isso, fica claro para a gente essas diferenças. Agora, são dois projetos de lei tramitando no Senado, o projeto 1675 e o projeto 1079, os dois de 2023. Em paralelo, há um projeto de lei também na Câmara dos Deputados, projeto de lei 3.512 de 2008, eu não sei se está outro projeto. Como vocês, em relação a esses projetos, como é que é o posicionamento da categoria? Eles atendem às demandas que vocês colocam para a regulamentação da profissão, para a melhoria da atividade profissional, para o reconhecimento? Eu queria que você falasse um pouco sobre essas propostas legislativas do ponto de vista de quem tem a maior legitimidade para opinar sobre o assunto no momento, que são vocês que estão na área. Isso, então, nós participamos agora no último dia 5 de junho da audiência ali na Comissão de Assuntos Sociais, que foi convocada pela senadora Tereza Leitão, para discutir as matérias, como você referenda aí do projeto 1675 e 1079, os quais o 1675 é uma articulação da própria Associação Brasileira de Psicopedagogia, que também articulou o projeto que você cita da Câmara dos Deputados, que é o 3.512/08, né? Então, nós vimos acompanhando esses projetos recorrentemente, né? Sucessivamente, ali dando subsídios aos parlamentares, participando das discussões, desses momentos de diálogo por meio das audiências públicas ou mesmo pelas relatorias em cada comissão das quais eles tramitaram, né? O que nós pensamos sobre a tramitação dessas matérias, o que nos leva a pensar na regulamentação da atividade de psicopedagogia? Primeiro, é pensar a qualificação do profissional. Tá? Como nós temos cursos que são cursos autorizados ali pela Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional, que é quem regula, né, um órgão do MEC, que regula
a autorização dos cursos, eles acabam proliferando de um modo que não se tem um controle sobre eles. E, com isso, há uma precariedade nessa formação. Então, a qualificação do profissional de psicopedagogia é o que visa, tá, principalmente a regulamentação dessa atividade. E depois, levar ao profissional, ou seja, a toda a categoria, o reconhecimento oficial, né? E aí poder construir um plano de carreira, por exemplo, para esse profissional, que hoje nós não temos. Hoje o que nós temos é a legitimidade social. Toda a sociedade já conhece a área de conhecimento, os psicopedagogos já estão inseridos no mundo do trabalho, atuando em diversos segmentos sociais, seja na escola, sejam os hospitais, sejam os centros de referência e apoio à saúde, os CRAS, os CREAS, né? Nós já temos os psicopedagogos inseridos. Temos psicopedagogos concursados, inclusive, tem um levantamento feito em mais de 250 municípios brasileiros, já tem psicopedagogos concursados, ou seja, nós já alcançamos, ao longo desses 40 anos, a legitimidade social. Agora nós queremos entregar à categoria profissional o reconhecimento oficial. Então, poder estabelecer uma carreira profissional, poder estar pertencente a toda essa comunidade, né, e discutindo, inclusive academicamente, diretrizes de cursos de graduação e elevando e qualificando cada vez mais essa área de conhecimento que tanto vem contribuindo para as mudanças e os progressos que nós vemos acontecer na educação de um modo geral. Luciana, hoje quais seriam os maiores desafios para a atividade profissional de psicopedagogia? O que vocês colocam assim hoje como os grandes desafios, as grandes bandeiras, as grandes demandas dessa categoria? A qualificação profissional é a principal meta, poderemos assim afirmar, Marcelo, que é o que mais nos preocupa, tá? Isso alargou de um modo que as pessoas têm se preocupado menos com os estudos e muito mais com aquilo que vai sendo propagado, muitas vezes indiscriminadamente, muitas vezes com falsas verdades que são postas e aquilo começa a circular da forma com que nós aprendemos, né? Que uma mentira repetida muitas vezes vai virando uma verdade. Essa tem sido uma grande preocupação da Associação Brasileira de Psicopedagogia, que tem um compromisso ético, responsável. Ao longo desses 40 anos, desenvolvemos diferentes documentos para nortear a formação do psicopedagogo. Temos um Conselho Nacional da Associação Brasileira de Psicopedagogia que representa a categoria já há 40 anos, com profissionais que se reúnem periodicamente discutindo. E esses profissionais, trianualmente, eles são substituídos por novos profissionais, né? Então, há um processo seletivo legítimo que acontece para que nós possamos tanto ter a história assegurada, quanto atualizar as formas do serviço psicopedagógico ser oferecido à sociedade. Então, a nossa maior preocupação hoje está na qualificação dos profissionais e, por isso, nós lutamos e defendemos bravamente a regulamentação da atividade de psicopedagogia. Há uma convergência entre os projetos de lei 1675 e 1079/2023, porque são textos, claro que todos os textos, assim como a própria senadora Tereza Leitão apontou ali ao final da audiência, no último dia 5 de junho, né? Não existe uma lei que seja perfeita, são palavras dela de dita ali naquela audiência. Nós sabemos que um projeto de lei, quando nós aprovamos um projeto de lei, nós não vamos conseguir colocar tudo aquilo que é o nosso desejo. Mas o projeto de lei, ele vem como um ponto de partida para nós aperfeiçoarmos o serviço que vai sendo oferecido. Então, não vai caber num texto legislativo tudo aquilo que a categoria necessita e precisa. Mas ele é, sim, um start para esse início, né, dessa carreira de formação profissional.
Luciana, você citou algumas áreas da atividade profissional de psicopedagogia. A gente às vezes pensa muito na questão escolar, já que vocês têm esse foco na aprendizagem, mas você falou dos CRAs, né, que são os Centros de Referência e Assistência Social, e outras instâncias, né, institucionais brasileiras. A atividade da psicopedagogia, no que diz respeito à escola, particularmente, a questão da aprendizagem, esse foco que vocês têm em trabalhar especificamente os processos de aprendizagem, essa atuação deve ser dentro das escolas ou deve ser uma atuação clínica? Olha, existem modelos diferentes no mundo, sabe? Quando você vai pensar a psicopedagogia em outros países, por exemplo. E um modelo que nós temos estudado, inclusive algumas conselheiras já fizeram seus mestrados e doutorados nesse âmbito, é que o modelo escolar, Marcelo, nós acreditamos sim na necessidade do psicopedagogo na rede de ensino, tá? Então ali nas escolas, tá? Atuando junto aos professores, não para fazer o atendimento dos estudantes, mas atuando junto aos professores, junto à equipe gestora da escola, para a otimização dos processos educacionais. Esse modelo de atuação do psicopedagogo escolar, ele vai de encontro, Marcelo, a um modelo, por exemplo, da Espanha. Na Espanha, o psicopedagogo está inserido na Lei Geral da Educação. Então, é a Lei Ordinária Geral do Sistema Educacional. Ele já inclui o psicopedagogo. Então, na Espanha, nós temos as escolas com psicopedagogos trabalhando os processos de aprendizagem ali junto aos docentes. E com isso você previne os problemas de aprendizagem para os estudantes. Quando você já junto ao professor vai fazendo aí esse saneamento das prováveis causas de dificuldades de aprendizagem que estão no sistema. E aí você então já faz um trabalho que é preventivo, que é até hoje a melhor forma de buscar alternativas para minorar as causas dos problemas de aprendizagem hoje nas escolas brasileiras, tá? Então, é trabalhar junto aos docentes. Existe, sim, uma outra forma de atuação, que é o atendimento clínico, mas aí no atendimento clínico, o foco está no individual. Há essa diferença que ela é fundamental para entendermos o que faz o psicopedagogo no âmbito clínico e no âmbito institucional. Então, quando ele está num consultório atendendo, numa clínica, que é o que nós chamamos, ele está no individual, tratando as causas dos problemas de aprendizagem que estão postas naquele indivíduo, sejam elas orgânicas ou do próprio ambiente que fica o indivíduo como depositário desses problemas de aprendizagem, que não são dele, mas por vezes estão nele. Tá? Agora, quando você está no âmbito institucional, então você está ali dentro do sistema educacional, do sistema de ensino, atuando no foco preventivo dos problemas de aprendizagem. Esse, sem sombra de dúvida, é a melhor perspectiva para o cenário da educação brasileira. Antes que o problema aconteça, você já tem ali um profissional atuando junto a esse docente, junto à família, para evitar que esse indivíduo necessite ir para um atendimento clínico. A psicopedagogia não se confunde com a psicologia escolar. Não se confunde, porque esses limites, eles são muito bem definidos e a confusão existe quando não se conhece o que faz o psicopedagogo. Tá? Nós temos psicopedagogos atuando em escolas onde também existe o psicólogo escolar. Tá? E esse limite, claro que é um limiar tênue, que precisa ser ético, precisa ser responsável e respeitado, tanto para o profissional psicopedagogo quanto para o profissional da psicologia escolar, quais são os limites de atuação. Mas onde nós temos a experiência desses profissionais atuando em coletividade, não há esses conflitos.
os conflitos existem muito mais em âmbito da discussão e do debate do que necessariamente da experiência. Quando você está ali em campo, na experiência, não há esse conflito porque esses papéis não se confundem. Luciana, no começo da entrevista eu comentei que psicopedagogia é assunto de cidadania e a nossa conversa deixa bem claro o porquê. Agora, na sua opinião, no seu pensamento, o que é cidadania? Bom, cidadania, como nós podemos entender, pensando aí a perspectiva da aprendizagem, é participação, é colaboração, é diálogo, né? Emancipar-se é ir junto, ter referências, qual caminho eu quero seguir. Para mim, isso define um pouco do que é cidadania. Bom, Luciana Barros, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação no nosso programa. Obrigado pelas informações e pelo seu tempo. Obrigada, Marcelo Campos e toda a equipe pelo trabalho desenvolvido, e a Associação Brasileira de Psicopedagogia também agradece a oportunidade do diálogo. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte, sem filtros. Na TV Senado, democracia é todo dia.